queridos alunos, boa tarde. É a nossa primeira aula de Ciências do PET 5 e a primeira aula da semana de Ciências. Vamos lá. Nós temos aí, mais uma vez, falando de cadeia, pirâmide alimentar. Então vamos lá. Nutrientes são substâncias como carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Essas substâncias costumam ser discriminadas nas tabelas nutricionais dos rótulos dos alimentos industriais, né? Então nós temos aí uma sequência de conteúdo da aula passada, onde eu fiz para vocês uma atividade no formulário que falava disso, né? Falava exatamente desse conteúdo. Então você tinha lá a cadeia, a pirâmide alimentar antiga e a nova, e algumas explicações. Qualquer dúvida, dá uma lidinha lá ou assista ao vídeo da semana passada. Então vamos lá. Os nutrientes são substância presente nos alimentos necessários para fornecer energia e matéria-prima para nossas atividades vitais, para o crescimento e bom funcionamento do corpo. Os tipos de nutrientes são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais. A ingestão de água diariamente também faz parte de uma alimentação saudável. Estava falando até da atividade física, né? Deixar o sedentarismo de lado. E qual a função desses nutrientes no nosso corpo? Carboidratos são utilizados pelo organismo como fonte de energia para as atividades do corpo. Lipídios são fontes de energia para as atividades do corpo e compõem algumas estruturas. Proteínas são utilizadas pelo corpo para crescer e reparar estruturas desgastadas e machucadas. Proteínas, vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do corpo e para a prevenção de doenças. Sais minerais são essenciais para a manutenção das funções corporais básicas. Onde encontro carboidratos? Em frutas, legumes, pães, cereais, batatas, mandiocas, entre outros. Lipídios em óleos, manteigas, algumas sementes, gordura animal, entre outros. Proteínas, carnes, ovos, feijão, soja, queijo, lentilha, entre outros. Vitaminas e sais minerais nas frutas, nas verduras, legumes, entre outros. Então aqui faz para você um resumo de tudo aquilo que já falamos. Então vamos às atividades? Número 1. Nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos necessários para fornecer energia e matérias-primas para o crescimento e desenvolvimento do organismo e a manutenção da saúde. Existem diferentes tipos de nutrientes nos alimentos. Relacione cada nutriente abaixo com a função que exerce no organismo. Como que eu vou saber? Aqui você tem a coluna 1 que tem os números, número 1, carboidrato, número 2, gordura e lipídios, número 3, proteína, 4, vitaminas, 5, sais minerais. E aí você tem abaixo os alimentos e você vai falar se contém ou não. Por exemplo, esse nutriente desempenha função vitais em nosso corpo, como formação de ossos, dentes, contração muscular e coagulação do sangue. O que faz isso? É a proteína? São sais minerais? São as vitaminas? O que faz isso? Então você vai olhar lá na sua definição e vai vir aqui marcar. Depois, repõe células de tecidos e são responsáveis pelo crescimento e a construção do corpo. O que faz isso? As vitaminas? Não sei. Você vai olhar lá e vai vir colocar aqui. São as principais fontes de energia para o corpo. São encontradas em alimentos como pão, batata e mandioca. O que é isso?
Também fornecem energia ao corpo, são encontrados em alimentos como óleo, leite e amendoim. Ele fala lá algumas castanhas, né? Então você olha lá qual que é. Depois, esses nutrientes ajudam no bom funcionamento do organismo. Quais são? Você vai olhar aqui. Então agora, coloque número 2, coloque no quadrinho P para proteínas, A para açúcares e G para gordura. Mel é gordura? É proteína? É açúcar? Feijão, que letra você vai colocar aqui? Amêndoas, azeite, espinafre, manteiga, beterraba, banana e carne. Então, para cada um desses parênteses que tem, você vai colocar uma letra entre elas, P, A ou G. E aí vai ficar aqui falando se é uma proteína, se é um açúcar, se é gordura. Número 3. O que é uma alimentação equilibrada? O que é uma alimentação equilibrada? Ah, e alimentação equilibrada é onde só tem gordura. Aí não é equilibrada, né? Então o que é equilibrada? Que faz com que a sua alimentação fique equilibrada, tá? Depois nós temos a alimentação é uma necessidade de todas as pessoas. Para termos uma alimentação saudável, é preciso comer alimentos variados. Para ter uma alimentação equilibrada, saudável, é preciso comer alimentos variados e em quantidade adequada. Ah, eu vou comer equilibrado, mas eu gosto muito de arroz, eu vou bastante arroz, só um pouquinho de salada, só um pouquinho de carne, aí ficou equilibrado? Não, né? Então tem que ser mais ou menos a mesma quantidade de tudo. Então eu gosto muito de arroz, vou ter que pôr muito tudo? Não, você vai comer exageradamente, né? Então vamos aqui. Por que a alimentação é importante para as pessoas? Você precisa alimentar. E por que você precisa alimentar? Depois nós temos 5. Liste os alimentos que você comeu na sua última refeição. Você almoçou agora mesmo, né? Antes da uma, e agora você vai colocar aqui, relacionar o que você comeu. Escreva os nutrientes presentes nesta refeição. Eu comi arroz, o que é arroz? Eu comi feijão, o que é feijão? Tinha carne? O que é carne? Ah, eu não comi carne, eu comi ovo, mas ainda assim, o que é ovo? Tá? Então você vai colocar aqui, tá? Ah, eu tomei um suco de laranja. O que era laranja aqui nessa sua alimentação? Então você vai colocar aqui, não o que você comeu, arroz, feijão, carne, mas o que continha. É proteína? É sais minerais? É carboidrato? Tá? E aí você vai escrevendo aqui. Uma pessoa comeu um sanduíche com pão, queijo, peito de peru, alface, pepino e tomate. Tá aqui, ó, tá bonito, né? Um pãozinho grelhado aqui, assadinho, né? Tostado. Não tá bem tostado, mas ele passou pela sanduicheira aqui e ficou bonitinho. Quais são os tipos de nutriente que cada componente deste sanduíche? Ó, ele tem pão. O que é pão? Tal qual o exercício aqui que você colocou, se era proteína, se era sais minerais, se era carboidrato, se era lipídio, você vai colocar aqui também. Ó, quais os nutrientes? O pão, o que é o pão? O que é o peito de peru? Ah, peito de peru é carne, é embutido, né? Mas é carne. Aí nós temos alface, temos o tomate. O que é cada um desses? O pepino, né? Mas aqui é alface, pepino, tomate, tá no mesmo grupo de nutrientes, né? Então você vai colocar aqui quais são eles, tá? Essa é a atividade da primeira semana de ciências. Para a aula de ciências é só. Eu volto na próxima aula de ciência com a aula de ciência da segunda semana. E não mais com a correção, igual fizemos nos PETs anteriores, tá? Lembrando, o PET, precisamos fazer 2 PET em uma semana, por isso eu disponibilizarei o gabarito de respostas e não uma aula de correção, ok? Então, para a aula de ciências de hoje é só. Ficamos por aqui.
Até a próxima aula. Tchauzinho, tudo de bom para vocês.